Fala pessoal, hoje a gente vai trabalhar com um conceito mais básico de programação, ok? Aqui no ambiente Unity, que faltou lá das nossas aulas iniciais ainda, que é o conceito de estrutura de repetição e arrays, ok? Então, nesse slidezinho aqui, quando a gente pode estar usando aí uma estrutura de repetição, eu vou mostrar aqui rapidamente, depois a gente aplica lá no Unity, tá? E aí depois a gente faz um exemplo usando, inclusive, a biblioteca do Unity, né? A gente vai usar exemplos usando a biblioteca de física do Unity, fazer algumas interações mecânicas específicas. Então, a estrutura de repetição permite que um certo trecho do código, conjunto de instruções, de um programa ser repetido um certo número de vezes. Tá? Então, você tem ali alguma tarefa, algum conjunto de instruções, tá? Que você quer repetir, né? Você percebe ali no seu código que ela tem que ser feita um determinado número de vezes. Então, você pode usar exatamente para não ter que escrever muitas vezes o mesmo conjunto de instruções, você pode estar utilizando essa estrutura de repetição. Tá? E a gente vai ver que existem, inclusive, alguns ganhos interessantes aí quando a gente consegue enxergar uma generalização desse conjunto de instruções. Tá? A gente vai discutir isso com detalhe. Então, a primeira estrutura de repetição que a gente vai ver é o enquanto. Tá? A gente vai ver duas apenas. O para e o enquanto. Né? Então, qual que é a ideia do enquanto? Enquanto alguma condição for respeitada, alguma condição for verdadeira, faça, repita, todo um conjunto de instruções, A, B, C, D, quanto você tiver aí. Então, enquanto a condição for verdadeira, você vai falar para ele fazer, repetir esse conjunto de instruções. E aí você coloca aqui alguma coisa que marca o fim do que vai ser repetido enquanto essa condição for verdadeira. Aqui no C# e em linguagens do tipo C, a gente, na verdade, representa dessa forma. While. Então, qual que é a ideia aqui do while? Então, o while, ele vai ter aqui, entre parênteses, a condição que ele vai analisar para continuar a repetir e o abre e fecha a chave está definindo o que vai ser repetido. Tá? Então, primeiramente, aqui eu defini uma variável inteira, contador, iniciando com o valor 0. E aí, o que acontece? Enquanto o contador for menor do que 10, inicialmente é menor que 10, né? Porque 0 é menor do que 10. O que ele vai fazer? Contador mais, ele vai acrescentar 1 no contador. Então, após essa linha, vai ser 1 o contador e vai printar 1, vai imprimir 1 no console. Chegou no final do while, ele vai ver se repete novamente. Contador menor do que 10? Tá 1. 1 é menor do que 10. Ele repete. Contador vira 2, imprime 2. Terminou o while. Contador é menor do que 10? 2 é menor do que 10? Então vai repetir novamente. Vai virar 3. Então ele vai ficar aqui preso, entre aspas, né? Até quando o contador chegar aqui, por exemplo. O contador está 9. 9 é menor do que 10? Vira 10, printa 10, 10 é menor do que 10? Não, 10 é igual a 10. Então não repete mais. Perfeito? Então a ideia do while é justamente essa. Então vamos lá rapidamente já testar. Vamos criar aqui, eu criei um projeto chamado Repetical e Array. Vou criar aqui um objeto vazio. Então, esse aqui são exercícios, por enquanto, muito básicos, tá? Daqui a pouco a gente vai... Esses exercícios iniciais são dependentes de serem no Unity, praticamente, né? Desculpa, eu vou estar... Estou meio gripado, vai repetir um pouquinho esse lance da garganta, tá? Vou criar aqui um script chamado teste repetical. E vou pedir para abrir. E a gente vai aguardar um pouquinho. Bom, abriu aqui o Visual Studio.
Eu vou fazer os testes apenas no start, tá? Então, int contador recebe 0, enquanto contador for menor do que 10, contador incrementa de valor e logo após printa. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: devido a essa ordem que a gente colocou, ele não vai printar 0, né? Porque a primeira coisa que ele faz é acrescentar 1. E ele vai printar o 10. Se você fizesse ao contrário, ele ia printar o 0 e não ia printar o 10, tá? Feito isso, eu não salvei. Feito isso, vou voltar aqui para o Unity. Colocar aqui no meu objeto de jogo esse script simples. Ele simplesmente vai printar, imprimir de 1 a 10, tá? É bom a gente fazer o caso que eu comentei já. Então, se eu imprimir primeiro e depois incrementar. Aí ele vai fazer de 0 a 9, tá? Por quê? Porque é a mesma ideia, né? Na hora que ele chegar no 9, ele vai printar 9, vai virar 10, e aí já não vai entrar mais, porque 10 não é menor que 10, tá? Então você vai pensar como que esse while virasse algo desse tipo, tá? Ele vai repetir 10 vezes esses dois conjuntos de instruções, tá? Por isso que é uma estrutura de repetição. Bom, continuando. Outra forma de estrutura de repetição é o para, né? Então, para variável indo de um valor VI até um valor VF, faça alguma coisa. Tá? Uma outra forma de você representar. Então, por exemplo, a gente aqui em linguagens do tipo C, o C Sharp especificamente, perdão, é o for, né? Então, for, a gente vai passar 3 argumentinhos aqui separados por ponto e vírgula, tá? Esse é o formato. Então, é for, o inicializador, a condição e a ação. O que você vai fazer quando cada laço, cada repetição termina, tá? A gente chama também de laço, tá? Cada repetição, né, a gente pode chamar também, é usualmente chamado de laço. Então, aqui eu estou falando o quê? Para uma variável inteira, contador, começando em 0, onde a condição de parada é contador menor do que 10, e a cada laço, quando termina, cada repetição, quando termina, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 no contador. A gente comenta de baixo. Então, vou remover isso aqui. Não preciso mais declarar. O for, para esse caso de contador, vai ficar mais enxuto. Então, falo que o contador, o meu i é meu contador, tá? I começando em 0. Condição de parada é que seja menor do que 10. E a cada laço eu vou incrementar um valor. E aí eu vou printar i. Então, o que ele vai fazer? Ó. De 0 a 9 também. Tá? Vamos tentar entender aqui. Então, a gente tem aqui o i começa com 0. E 0 é menor do que 10? É. Então, printa 0. Executa, terminou? Executa a ação. Vira 1. 1 é menor do que 10? É. Executa a instrução. Printa 1. Executa a ação. 2. 2 é menor que 10?
printa 2. Terminou, executação. Vai chegar lá, por exemplo, estava em 8. Então, executação vira 9. 9 é menor do que 10 printa 9. Chegou no final, executação vira 10. 10 é menor do que 10? Não. Então, acabou o laço de repetição. Ok? Essa é assim. Vocês podem encontrar, às vezes, o cara acaba não usando, né, deixando em branco. Isso aqui a gente não vai comentar por enquanto. Então, essa é a maneira usual que a gente vai estar sempre utilizando nos nossos problemas. Tá? Que mais a gente pode falar sobre isso? A ação ela pode ser mais variada. Tá? Então, no caso aqui, a cada laço, eu estou incrementando, a cada repetição, término de repetição, a cada laço, eu estou adicionando uma unidade no i. Eu posso, por exemplo, fazer algo um pouco mais complexo. Algo desse tipo. Que é exatamente o que está aqui no slide. Mais recebe 2. Tá? Ups, inverti aqui. Mais recebe 2. Então, no caso aqui, o que eu estou falando? Que a cada final de repetição, o que ele vai fazer, na verdade, é adicionar 2 unidades no i. Então, ele começa em 0, printa 0. Chegou no final, ele vai virar 2. Vai printar 2. Depois ele vai virar 4. Vai printar 4. Depois ele vai printar 6. Depois vai printar 8. Na hora que virar 10, não entra, não satisfaz essa condição. Então, não printa 10. Então, ele vai printar de 0 a 8, pulando de 2 em 2. Ok? Então, se você quisesse aqui imprimir os números pares, se você deslocar aqui e começar do 1, vai ser os números ímpares até 10. Tá? Só como exemplo aí. Básico. Perfeito. Bom, já vou jogar tudo logo, depois a gente já vai brincar no Unity, tá? Além, então, das estruturas de repetição, a gente vai falar sobre arrays, tá? Então, por exemplo, a gente já chegou a se deparar em problemas onde a gente tinha um conjunto, na verdade, de objetos de referência do mesmo tipo. E a gente precisava fazer algum tipo de troca. Por exemplo, ali no jogo que a gente fez 2D, de patrulha, né, a gente tinha waypoints. Um grupo de waypoints. Poderia ter sido, a gente usou acho que 5 waypoints, mas poderia ter sido lá 10 waypoints. Que são o quê? Na verdade, são 10 transforms, né? E se fosse 20, se fosse 30? E se vocês olharem aquele código antigamente, vocês vão ver que vai ficar muito trabalhoso colocar 20 variáveis do tipo transform ali. Não tem uma maneira mais compacta da gente representar uma coleção de mesmo tipo, ok? Então, o que a gente vai mostrar exatamente essas arrays, né? essa estrutura chamada array. Então, o que é array? Estrutura que armazena múltiplas variáveis do mesmo tipo. Então, é uma forma de você guardar coleção de variáveis do mesmo tipo. Útil para trabalharmos com coleções de dados, coleções com tamanho pré-definido. Tá? A gente sempre vai falar isso, a gente não pode, ela é imutável, a gente não pode mudar o tamanho dela em tempo de execução. Tá? Na verdade, a gente tem que criar uma outra array se a gente quer uma array com outro tamanho. Então, a gente vai discutir isso posteriormente. Também conhecida como variável indexada, vetor, né, no caso de unidimensional, que é o caso que a gente vai trabalhar. Tá? E matriz. A gente também pode trabalhar com arrays de 2 dimensões, mas isso aqui, por enquanto, a gente não vai ver. Então, como se dá a declaração? Existem outras maneiras de declarar, tá? Mas a gente vai colocar aqui uma por enquanto. Com o tempo, a gente vai adicionando mais informações. Então, você vai falar aqui o tipo da sua coleção, por exemplo, pode ser int, pode ser string, pode ser transform, abre e fecha. O que é diferente? Como a gente definia antes variável de um determinado tipo? Int e o nome da variável.
para agora avisar que, na verdade, é uma coleção, vocês vão colocar, então, logo após o tipo, esse abre e fecha colchetes. Então, int abre e fecha colchetes está falando que é uma array de inteiros. Transform abre e fecha colchetes está falando que é uma array de transform. E o nome dessa coleção. Como você cria, e aqui você já vai determinar o tamanho. New, obviamente tem que ser o mesmo tipo, então new, se for aqui int abre e fecha, aqui vai ser new int abre e fecha o número de elementos que ela vai suportar. Tá? Eu quero, por exemplo, uma array de 10 elementos, então eu vou colocar 10 aqui. Vamos colocar numericamente. Então, assim, imagine que eu preciso de 5 dados inteiros. Até agora, como a gente fazia isso? Criava o A, 0. Criava o B, 1. Criava o C, 2. D, 3. E 4. E se fosse 20, ia ser exatamente nessa mesma lógica. Agora, utilizando arrays, a gente pode agrupar isso num único acesso. Ok? Então, int array. Vou chamar como essa array? Array int. New int 5. Agora, Diogo, tudo bem, você criou, então criou como se fosse, pensa em sala de aula, né? Que cada cadeira lá da sala de aula é uma variável inteira, né? Quando a gente cria uma array dessa forma, ele está criando 5 cadeiras, um do lado da outra, tá? E aí, a percepção de cadeira que eu estou usando é exatamente de propósito, para pensar exatamente num espaço ocupado, né? Num mesmo espaço ocupado por cada elemento dessa array, na memória. Tá? Então ele já vai criar lá diversas caixinhas, como a gente falava, né? Diversas caixinhas lá na memória, e próximas, né? Na verdade, elas estão na memória, estão organizadas de maneira sequencial. E aí o que acontece é que você pode, através de um índice, que a gente vai ver isso, acessar ou a primeira caixinha, ou a segunda caixinha, ou a terceira caixinha, ou a quarta, ou a quinta caixinha dessa coleção. Tá? Como eu faço isso? Então, primeiramente, criei a array, falei qual que é o tamanho, então ele já vai criar lá na memória 5 caixinhas sequenciais do tipo inteira, que a gente vai conseguir acessar através do arrayInt, através desse nome. Perfeito. E aí, como eu faço para popular e acessar o valor? Exatamente através de índice. Então, arrayInt, aí eu passo o índice através do colchetes. Então, isso aqui é um operador de acesso. Então, 0, e começa do 0 a contagem. Então, 0 é o primeiro elemento. E fala, então, que o primeiro elemento vai receber 0. A primeira caixinha dessas 5 vai receber 0. A segunda caixinha vai receber 1. A terceira, 2. A quarta, 3. E a quinta, 4. Tá? Então, não se esqueçam que o índice de acesso ele começa no 0. Tá? E eu posso acessar o valor. Aqui eu atribuí. Aqui eu vou acessar. Print array na posição 3. Na posição 3 eu tenho o valor 3. Então ele vai printar 3. E aí o que é interessante? Eu posso usar conjuntamente com for. Opa! Como assim? Nesse caso, tá vendo que eu tenho um padrão? Então é aquela coisa que eu falei para vocês, de enxergar generalizações. Tá vendo que o índice, desculpa, não comentei isso, o índice tem que ser inteiro positivo, tá? Não tem índice negativo. Então começa do 0, estritamente positivo e sempre inteiro, sempre pulando de 1 em 1, tá? Contagem, né? É um índice, tem que ser realmente inteiro, positivo. E aí o que eu percebo de padrão? Que como, na verdade, é uma array de inteiros, eu estou também atribuindo o número inteiros em cada posição. E o que eu percebo? Que o índice e o número que eu estou atribuindo, nesse caso, tá? É o mesmo, tá vendo? Na posição 0, pus 0. Na posição 1, pus 1. Na posição 2, pus 2. Então, eu poderia, na verdade, até generalizar essa estrutura falando da seguinte maneira. Que a array int na posição I recebe I. Percebe? Então, se I igual a 0, ele recebe 0. Se I igual a 1, recebe 1. Tá vendo? Então, se eu falar que
generalizar aqui que array int na posição i recebe i, eu percebo que eu estou repetindo isso 5 vezes. Essa instrução que eu acabei de falar generalizada. Então é isso aqui, ó. Então eu posso usar uma estrutura de repetição para popular dessa maneira. Faço então aqui o for, uma variável i recebendo 0, parando em i menor do que 5. E se i for maior ou igual a 5, né? E a cada repetição incrementa i, falo que array int na posição i recebe i. Vamos testar na cabeça antes? I começa com 0, substitui aqui. Array na posição 0 recebe 0. Depois, quando virar 1, 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Obviamente, quando chegar em 5, não vai repetir, tá? Isso seria um problema se entrasse, tá? Porque 5, por mais que eu falei que é índice, aqui está falando que o tamanho é 5, lembre-se que, como começa em 0, o maior índice é o tamanho menos 1, tá? Então, se o tamanho é 5, o maior índice possível é 5 menos 1, 4. E se você colocar um índice que não existe, que não está de acordo com o tamanho da array, você está tentando acessar um espaço da memória que não está reservado para uma determinada informação, tá? Então, isso vai gerar vai gerar um erro para você lá no Unity, ok? Então, basicamente é isso. Vamos fazer só esse último exemplo, só para poder escrever então, e testar, né? Então, já vou fazer esse exemplo direto com for. Então, eu vou criar aqui uma array de números inteiros, né? Int array. E vou já falar qual que é o tamanho. Então, new int, e eu coloco já entre abre e fecha colchetes o tamanho. Aí agora eu vou popular isso com valores. Inicializar. Então, int começando em 0, i menor do que 5, e mais. Int array recebe, na posição i, recebe i. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer até um for. Poderia fazer aqui logo, tá? Poder printar o valor, mas só para vocês terem ideia também, né? A gente pode também utilizar um for simplesmente para acessar todos os valores de uma array. Isso é bem comum. Então, populei nesse laço anterior, nessa estrutura de repetição anterior. E agora vou imprimir. Em todas as posições, tá vendo? Então, vou imprimir int array na posição i. Então, vai imprimir 0, 1, 2, 3 e 4. Zero, 1, 2, 3 e 4. Outra coisa interessante é que você pode... Ah, Diogo, coloquei tamanho 10. Ah, vou ter que ficar mudando agora todos esses carinhas aqui. Agora eu vou ter que colocar 10 aqui para ele popular toda a array. Tem jeito, de uma maneira dinâmica, dele perguntar para int array o tamanho dela? Tem. Pode fazer isso aqui. Então, int array.length. Então, aqui ele vai retornar 10. Ele vai retornar exatamente o tamanho, que é exatamente o valor que a gente está colocando na condição de parada. Tá? Então, se eu colocar 20, aqui vai ser 20 já automaticamente. Ele vai perguntar qual que é o seu tamanho? 20. Se eu colocar 30, ele vai perguntar qual que é o seu tamanho? 30. Tá? Então, isso aqui já fica de maneira... Vou botar esse número grande, ó, 30, para a gente ver. Fica de maneira dinâmica. Tá? Então, ele vai imprimir lá de 0 a 29. Ok, gente? Então, esse é o basicão. Então, vamos tentar agora criar um exemplo dentro do Unity. Eu vou até deletar esse objeto de jogo. Vou criar aqui rapidamente um plano. Ok?
Eu vou criar aqui rapidamente também alguns materiais, só para ter uma variação de cores. No meu cenário. Cinco materiais já está de bom tamanho. Ok. Cadê o material cinza? Eu vou colocar no chão. Vou criar agora uma esfera. Tá? A gente não vai fazer movimento. Volta aqui no plano. Coloca a escala dele 5 em X e 5 em Z. A esfera coloca, pode ser azul? Azul não. Vou criar uma outra aqui, preto. Tá, a esfera seria o meu jogador aqui, ele tem alguns poderes. Vou deixar aqui um pouco acima a esfera. E aí eu vou criar a gente já vai entender, vou criar um cenáriozinho. Vamos criar um cubo. Okay. Esse cubo, vou deixar branco mesmo. Um cubo aqui, vou colocar raiz de bar nele. E como ele tem tamanho 1, isso é importante, tá? Meu plano está no 000, tá? Então o cubo aqui tem tamanho 1, eu vou subir ele de meio para ele ficar rente ao chão. Aí eu vou fazer umas torres aqui. Fazer algo assim, ó. Shift V, vou fazer Vertex Snapping. Ctrl D. Shift V. Opa. Ctrl D. Shift V. Ctrl D. Tá bom, é o último aqui, né? Aí, esse aqui é um grupo. Eu vou dar Ctrl D no grupo. E aí eu vou pôr essas Ctrl D. Vai nessa ideia. Vou espalhar aqui em torno. A gente vai fazer uma explosão. Um poder de explosão, né? Como se fosse uma repulsão radial. Tá? Pode ser um poder do cara mesmo, tá? Ele explodiu de poder. E tipo, sei lá, Saiyajin ou alguma coisa desse tipo. E aí o que ele pode também ser, a gente pode fazer realmente uma granada, uma bomba. Perfeitamente. E para testar outra coisinha, eu vou deixar aqui deixa eu ir para uma visão melhor aqui. Isso. Eu quero deixar uma fileira. Deixa eu selecionar esses caras aqui. Vou mais para cá. Eu quero deixar uma fileira de objetos aqui. Em relação ao player, tá? Então esse cara aqui eu vou alinhar. Vou pôr mais um aqui. Então esse é outro exemplo que eu quero fazer. Eu estou exagerando um pouco, né? Espero que a máquina de vocês aguente também.
Tanto rigid body sendo calculado. Vou parar aqui. Tá bom. Tá meio assimétrico. Vou pôr mais para cá. Pronto. Perfeito. Salva aqui a sua cena. Bom. Agora eu vou criar um script. Então, um nome genérico aqui, tá? Player. Pode ser player controller, mas tudo bem. Não é bem um player controller, mas vamos lá. Nome genérico. Abriu aqui o visual. Então, quais são as habilidades que eu quero? Vão ser 3 habilidades que a gente vai fazer. A primeira, o meu player vai ter alguns acessórios. Chapéu. E eu quero, através do tab, trocar esses chapéus. Bom, são 4 chapéus. E aí ele vai trocar à medida para o próximo chapéu, à medida que eu pressiono um tab. E tem que ser repetitivo. Então, na hora que chegar no final, quero voltar para o primeiro chapéu. A segunda habilidade vai ser, na verdade, uma explosão. Okay? Uma explosão esférica que depende, inclusive, a intensidade da força aplicada nos objetos vizinhos depende da distância do objeto a ser empurrado e o centro da explosão. Tá? Então tem aí uma dependência radial. Cai a força com a distância entre o player, né, que é a esfera preta, e o objeto a ser empurrado, que são todos aqueles rigid bodies que eu coloquei em torno da esfera preta. O Unity já te oferece umas ferramentas para fazer isso facinho, tá? Então a gente não precisa fazer manualmente isso. E a outra habilidade é um raycast que intercepta, na verdade, não para no primeiro que foi interceptado, tá? Era um raycast, por isso que eu deixei aquela fileira, e gostaria que gerasse um raycast, e na verdade, pelo tamanho, eu falei, o tamanho do raycast é 1000 unidades do Unity. Beleza, quem ele pegar aí nesse trajeto de 1000 unidades do Unity, eu quero ter todos eles em mãos. Então, para ter todos eles em mãos, eu vou precisar de array, entendeu? Então aí que vai entrar o conceitinho que a gente aprendeu hoje. E para poder também varrer essas arrays, ou seja, acessar cada elemento, quando a gente fala varrer array, é exatamente isso. Eu quero acessar sequencialmente cada elemento dessa array. Então, a gente vai ter que utilizar for. Então, vamos lá. Como a gente vai fazer isso? Eu vou criar tudo teclinhas para fazer isso. Então, if. Vamos fazer da explosão primeiro, que é mais divertido, ok? Então, se você apertou, eu vou escolher a tecla A, tá? Então, se você pressionou a tecla A, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu preciso, antes de aplicar a força esférica, que eu falei para você, a força de explosão, eu vou, na verdade, ter que detectar quem são os envolvidos em torno de mim. Então, eu vou usar algo meio parecido com o raycast. Eu vou mostrar para vocês. A gente usou algo parecido também lá no 2D, que era o Overlap Circle. Existe um tal de Overlap Sphere, né? Ele vai usar, na verdade, ele vai criar uma esfera e vai ver quem está dentro dessa esfera e vai te dar. Então, o que você vai ver que o Overlap Sphere retorna é o quê? Olha lá, ó, Collider abre e fecha colchetes. Então, ele retorna, na verdade, uma array de malhas de colisão, tá? De todos aqueles que foram detectados por essa esfera. O que eu preciso? Eu preciso de uma posição. A posição, vou usar a própria posição do player. Tá? O raio, isso eu vou deixar então aqui como público. Vou chamar de Explosion Radius.
Vou jogar um número aqui, 20. A gente vai usar uma ferramenta tipo que a gente usava no Raycast para desenhar o raio. A gente também vai mandar desenhar essa esfera, só que não é através do debug. Tá? Não existe um debug.drawSphere como existe o drawRay, sabe? Então a gente vai ter que usar uma outra coisinha, mas não é nada complexo. Posteriormente, então, bridges, exclusion bridges. Depois, o que eu quero detectar? É interessante, tá? Senão ele vai pegar também o chão. Tudo bem que a gente depois vai fazer uma filtragem se tem risco de barre ou não, tá? Então ele não vai empurrar o chão de qualquer maneira. Ele vai empurrar só pessoas que têm risco de barre. Eu não vou pôr esse filtro, mas vocês podem fazer, tá? Eu poderia criar uma layer e filtrar apenas quem pertence àquela layer, como a gente já fez no caso do Raycast. Então, eu vou falar aqui que eu preciso agora um cara que pegue o que o Overlap Sphere está retornando. Então, ele já falou aqui que ele está esperando, ele retorna, desculpa, uma array de collider. Então, tem que criar aqui uma array de collider para receber isso aí. Tá? Então, ele vai detectar, pegou gente. Então, estou colocando essa gente acessível através do call. Primeiramente, eu vou ver se tem a probabilidade de não detectar ninguém, tá? Aqui vai, mas talvez não detecte. Então, eu vou falar se o tamanho de calls é maior do que 0. Porque se ele não detectar ninguém, vai dar 0 aqui, tá? Então, ele não entra no if. Então, se o tamanho, ou seja, se ele tem pelo menos um elemento, essa é a ideia, é maior do que 0, o que eu vou fazer? Bom, já tenho eles mãos, agora eu vou adicionar a força, mas antes eu vou pegar a componente risco de Bari de cada um deles, então eu já deixo aqui uma caixinha do risco de Bari para a gente manipular a componente risco de Bari de cada um deles. Agora, o que eu tenho? Eu tenho que varrer essa array de colliders. Varrer, lembra que eu falei varrer? Você tem que acessar sequencialmente cada membro dessa array. É um for que eu vou utilizar. Então, esse for, ele, na verdade, esse i é o índice dessa array. Então, o índice começa em 0. Esse índice vai ser limitado exatamente pelo tamanho da array. E eu vou varrer de 1 em 1. Ok? Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar componente risco de Bari associado a um determinado membro dessa array. Então, na posição i, então, por exemplo, no primeiro laço, na primeira repetição, i vai ser 0. Então, na posição 0, pega o collider que está na posição 0 e pega a componente risco de Bari associada a ele. Quando o i for 1, vou fazer a mesma coisa. Quando o i for 2, vou fazer a mesma coisa. Até chegar, eu não sei, né, quantos elementos ele vai interceptar, até chegar no último elemento dessa coleção, dessa array. Então, eu peguei o risco de Bari numa determinada malha de colisão e agora eu vou fazer o quê? Vou adicionar, primeiramente, vou verificar, se ele realmente tem uma componente risco de Bari. Então, se ele detectar o chão, por exemplo, ele não vai entrar nesse if, porque o chão não tem componente risco de Bari. Então, só vou fazer alguma coisa se tiver a componente risco de Bari. E aí eu vou fazer o quê? rb.add explosion force. Eu vou falar qual que é a intensidade máxima. Então, vamos deixar isso aqui setável. Vou pôr um número alto, 1000.
a posição o centro da explosão é a própria esfera e o raio da explosão é radius explosion radius. Vou usar o mesmo do overlap sphere que eu utilizei. Tá? Então são esses 3 parâmetros que vai passar. Ele vai calcular automaticamente, e é aquilo que eu falei, vocês vão perceber que com a distância, quanto maior a distância do centro da explosão, menor vai ser essa força. Ele já faz isso automaticamente para vocês. Tá? A gente já consegue testar isso. Vamos lá. Então, vou colocar aqui na esfera, esse player controller. Vou dar play. Observe aqui na cena mesmo, tá? E vou apertar a tecla A. Olha que legal. Posso apertar várias vezes, vocês vão perceber que quando sair já de um determinado raio, que é o Radius Force, lá que é o Explosion Radius, não vai afetar mais, tá? A gente pode enxergar esse raio usando uma outra funçãozinha chamada, já pré-definida pelo Unity, chamada onDraw Gizmos, tá? E a gente fala esse onDraw Gizmos também ele é chamado, só que ele é chamado que nem update várias vezes, só que mesmo quando você não está no modo play, tá? Ele é para desenhar gizmos, né? São exatamente essas figuras de apoio ao desenvolvedor. Então, primeiramente, eu vou falar qual que é a cor do meu gizmo, que eu vou mandar desenhar. Então, red. E aqui depois eu vou falar para ele desenhar uma esfera, só o aramado dela. Onde o centro dela é a posição do player e o raio explosion radius. Okay? Então, aí, tá vendo? Vai aparecer automaticamente essa esfera. Então, exatamente a influência é essa. Se você aumentar, tá vendo? Olha, ele já vai, legal é isso, ele já vai ser responsivo. Okay? Então, a gente já usou aqui um novo conceitinho até da física, usando arrays e laço e estrutura de repetição. Então, vamos fazer agora o próximo. O próximo é fazer um raycast. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou pegar o meu player. Eu vou rotacionar ele até de menos 90 graus aqui. Vê como vocês montaram, tá? Eu só quero que seja na direção, tá vendo esse eixo azul? Eu quero que seja na direção forward, só para facilitar para mim, tá? Se já estava alinhadinho, não precisa colocar essa rotação. Só observe se o seu eixo, a sua direção forward, está alinhado com aquela coluna que a gente fez aqui, a coluna. Sequência alinhada de colunas aqui. Vamos lá. Se agora eu vou escolher uma outra tecla. Se você apertar a tecla D. E aí o que eu vou fazer? Vai ser algo parecido. O que a gente vai usar é esse aqui, ó, physics.raycast_all. E o raycast all, ele retorna, na verdade, raycast hit, beleza, mas é uma array de raycast hit. Tá? E aí o que a gente vai passar? Algo parecido, né? Uma origem, uma direção, aqui, por isso que a gente fez lá, que eu vou mandar no transform.forward, um tamanho, ok? E preciso pegar o que ele retorna. Eu vi lá que é um raycast hit, só que é array. Vou chamar de hits. Eu ponho no plural exatamente para a gente lembrar que é uma coleção. Calls, hits. Vou fazer algo parecido. Se detectou alguma coisa, primeiramente, né, vou certificar que o tamanho
é maior do que 0. Tem pelo menos um elemento lá. Feito? Feito. Agora eu vou mudar a cor, na verdade, tá? Só para a gente... Então eu vou pegar, na verdade, a componente Mesh Renderer. Então, vou mudar a cor só para indicar que eu estou detectando todos, tá? Nesse caminho do Raycast, todos que foram detectados, eu vou mudar para vermelho. Então para cada... Por enquanto nada, só vou criar essa caixinha aqui. Aí sim, vou fazer a varredura. For int, começando em 0, e menor do que hits.length e mais. Então, estou acessando sequencialmente cada membro da coleção, que a gente chama de varrer array. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar essa componente. Então, mesh renderer, vou guardar nessa caixinha. Hits. Na posição I, lembra que é o for, estou varrendo membro a membro. Vou pegar o collider associado e a partir do collider associado vou pegar o mesh renderer. Então, mesma ideia. Bom, pode ser que tenha algo que tenha malha de colisão, foi detectado pelo Raycast, mas não tem mesh renderer, tá? Então, a gente dá uma conferida. Se mesh renderer é não nulo, muda a cor, então. Mesh renderer.material.color. Vou tornar ele vermelho. Está? Então, a gente vai perceber aqui que esses bloquinhos de baixo dessas 4 colunas deverão se tornar vermelho após eu apertar o D. Viram? Então, apertei o D, os 4 já viraram vermelho. Então, assim que o Raycast All vai funcionar. E, por fim, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou até criar aqui um objeto vazio, só para ficar mais organizado. Vou colocar todos esses cubos aqui dentro desse objeto vazio. Para ficar mais organizado. Pronto. A minha esfera, que é o meu player, ela pode ter, então, diferentes chapéus. Então eu vou criar aqui o primeiro chapéu. É um cubo. Tá? Um cubo vermelho. Vou desativar. Tá? A gente pode desativar o objeto aqui. Desativando, ele não vai ser renderizado, as componentes não vão ser atualizadas, tá? Está desativado. Nem também os updates de cada script que vai estar nesse objeto também não vai ser mais chamado, tá? Está desativado. 3D Object, agora eu vou fazer um outro chapéu esférico. Que vai ser verde. Vou desativar. Vou fazer 4, tá? Aí eu vou fazer uma cápsula. Essa cápsula eu vou dar até uma entortadinha. Vai ser magenta, sei lá que é essa. Vou colocar um cilindro. Por fim.
campo azul. Nem sei se usei todas as cores, mas tudo bem. E vou desativar o azul. Tá? Então a ideia é que eu quero que, na hora que eu aperto o Tab, aconteça isso. Ele troque. Vamos ver como faz isso. Então, primeiramente, a gente tem que ter acesso. O que eu quero? Eu gostaria de ter em mãos objetos de jogo, tá, o mesmo tipo, tá vendo? Objeto de jogo, objeto de jogo, objeto de jogo e objeto de jogo. Gostaria de ter eles em mãos, numa coleção de preferência, porque eu não gostaria de criar aqui no meu script 4 variáveis de GameObject, porque eu poderia ter 20, na verdade, chapéus. Seria 20 variáveis do tipo GameObject. Então eu gostaria de criar uma coleção de GameObject. Então, ó, eu dei a dica. Public GameObject, abre e fecha colchetes, OBJs, vou chamar. Ok? Como eu coloquei público, olha que interessante. Ele vai ser acessível aqui também para mim. Ó, vai aparecer inclusive uma setinha para eu descolapsar. E aqui é uma outra maneira de a gente inicializar, falar o tamanho do meu objeto. Ao invés de falar por script, eu posso estar falando via um inspector. Então eu posso falar aqui é 4 carinhas, eu posso falar 4. Ele vai aparecer 4 elementos aqui. Se eu falasse 5, vai aparecer 5, assim por diante. Então 4, e aí eu vou fazer agora o quê? Atribuir para cada local um elemento. Então, cubo, esfera, cápsula e cilindro. Ok? Então, agora eu já tenho aqui, via inspector, ao invés de ter feito isso via script, eu fiz isso via inspector. Já criei alguém com 4, alguém não, uma coleção, né, uma array com tamanho 4 e, além disso, já inicializei cada posição, na posição 0, 1, 2 e 3. Ok? Como a gente agora, o resto é parecido. Primeiramente, eu vou garantir que, como todos estão desativados, eu vou garantir que aquele que está na posição 0, que é o cubo, olha lá, é o cubo, ele seja ativado já logo de início. Então, como a gente vai fazer essa manipulação? O que vai variar? Como é uma array, eu já tenho os 4 elementos aqui nessa array, o que vai variar, na verdade, é quem que eu vou acessar dentro dessa array para ativar ou desativar, ok? Como eu acesso? Lembra que é através de um índice. Então, eu vou deixar numa variável exatamente qual que é o índice atual que eu estou utilizando. Vou chamar de current index. Então, na verdade, esse inteiro vai identificar o objeto de jogo que eu estou utilizando. Por exemplo, se eu colocar 0, exatamente vai ser o objeto de jogo na posição 0. OBJs na posição 0, que é o cubo. Se virar 1, vai ser a esfera. Se virar 2, vai ser a cápsula. Se virar 3, vai ser o cilindro. Vamos ver como faz isso. Então, o que primeiramente eu vou fazer? Eu vou garantir, antes de ativar o cara na posição current index, que é 0, eu vou garantir que todo mundo está desativado. Então, eu vou varrer a array OBJs tá? Difícil. OBJs é GameObject, então na posição I, perdão, é um GameObject. E então tem uma funcionalidade chamada setActive. Então a gente pode falar para desativar passando falso para esse objeto. E especificamente, eu vou copiar isso aqui, especificamente o cara na posição current index, eu vou tornar true. Beleza, então se a gente der um play, já vai aparecer com o cubo ativado.
Vou copiar essa linha aqui. Agora, quando eu apertar o Tab, se eu pressionar o Tab, o que eu quero fazer? Vou mudar o current index. Eu vou adicionar o current em uma unidade. E aí eu poderia fazer isso, ok? Só que tem que tomar cuidado. Eu tenho que, na verdade, desativar o atual. Quando eu apertar o Tab, eu tenho que desativar o atual. Então, por exemplo, 0. Desativo o cara que está na posição 0. Agora a posição atual vai ser 1 e ativo o cara na posição 1. Se eu apertar de novo, desativo o cara na posição 1, atualizo para 2, ativo o cara na posição 2. Mas qual que é o problema? Na hora que chegar em 3 e eu apertar o Tab de novo, vai virar 4. E 4 não existe. Posição 4 não existe. O tamanho dela é exatamente 4, então o maior índice é 3. Então como eu faço isso? Aí a gente vai usar o operador módulo, tá? Current index recebe, então, current index mais 1, tá? Quando você apertar, vai adicionar uma unidade no current index, só que aí eu vou usar módulo, vou passar esse valor para módulo obgs.length. Diogo, o que é isso? Não entendi. Lembra do operador módulo, né? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, se eu tenho, na verdade, que o tamanho é 4, o que vai acontecer? Quando for 0, 0 mais 1, 1 módulo 4 é 1. Virou 2, 2 módulo 4 é 2. Virou 3, 3 módulo 4 é 3. É o resto da divisão de inteiros. Na hora que virar 4, 4 dividido por 4 sobra 0. Então, 4 módulo 4 vira 0. Então, volta para o 0. Depois vai para 1, 2, 3. Na hora que virar 4, essa soma vira 0. E ele vai ficar preso, então, entre 0, 1, 2 e 3. Nunca vai passar de 4. E o legal é que você vai ter o fator periódico, ou seja, na hora que chegar no final, volta para o começo. Vamos testar? Se eu apertar Tab, apertar Tab, apertar Tab, vou apertar de novo, volta para o cubo. Legal, né, pessoal? Então, por hoje, por esse vídeo é isso, ok? Até a próxima.